A morte é a única coisa que todas as pessoas nascidas neste mundo devem enfrentar. A Bíblia nos lembra, em Romanos 5:12, que a morte entrou no mundo por causa do pecado, e desde então ela tem alcançado todas as pessoas. É uma realidade da qual não podemos escapar. Nosso tempo chegará um dia, mas você sabia que houve 3 homens que desafiaram esse princípio? 3 homens que nunca conheceram a morte e foram levados de maneira extraordinária. Quem são esses homens? O que os tornou tão especiais que conseguiram escapar da sepultura? Prepare-se para explorar esse mistério incrível. Junte-se a nós enquanto descobrimos as verdades ocultas por trás de suas histórias notáveis e descobrimos o que os fez diferentes. Você não vai querer perder essa fascinante jornada no campo do miraculoso. Fique ligado, pois o que estamos prestes a compartilhar pode mudar para sempre a sua visão sobre a vida e a morte. Número 1. Enoque. Enoque, um homem que nunca experimentou a morte, é uma das figuras mais notáveis da Bíblia. Ele não era descendente de Caim ou Abel, mas veio do 3º filho de Adão e Eva. Dessa linhagem surgiram muitos nomes importantes, incluindo seu bisneto Noé, que mais tarde desempenhou um papel fundamental no plano de Deus antes do grande dilúvio. Em um tempo de decadência moral e pecado, o mundo estava se tornando cada vez mais maligno. Os pensamentos e ações das pessoas eram constantemente maus, e a humanidade se afastava de seu Criador. Contudo, no meio dessa escuridão, um homem se destacou como um farol de retidão: Enoque. Ele foi a 7ª geração de Adão, um descendente direto através da linha de Sete e pai de Matusalém, o homem mais velho da Bíblia, que viveu 969 anos. A linhagem de Enoque o conectava diretamente à linha patriarcal, que levaria a Noé, uma figura importante no plano de Deus para a redenção humana, através do dilúvio. Enoque não era um homem comum. Sua vida marcou uma grande diferença em relação às tendências pecaminosas de seus contemporâneos. Enquanto os outros ao seu redor caíam cada vez mais no pecado, Enoque escolheu um caminho diferente. Ele escolheu andar com Deus. Essa decisão o destacou em um mundo consumido pela corrupção e decadência. Isso destacou a incrível fé, dedicação e determinação de Enoque em viver de maneira justa, em uma época em que o pecado era a norma. Gênesis 5:22-24 nos dá um relato extraordinário da vida de Enoque. Enoque andou com Deus e então não foi mais visto, pois Deus o tomou. Andar com Deus implica em uma comunhão contínua e íntima com o Criador. Não se tratava apenas de seguir regras ou cumprir rituais. Para Enoque, era um relacionamento pessoal profundo com Deus. Isso envolvia conversas diárias, ouvir a orientação de Deus e alinhar suas ações com a vontade divina. Esse nível de intimidade era único e extraordinário. A vida de Enoque foi uma jornada contínua de fé e devoção, onde ele priorizava Deus acima de tudo. Nos primeiros dias da humanidade, as durações de vida eram incrivelmente longas. Antes de Deus estabelecer o limite de 120 anos, mencionado em Gênesis 6:3, os homens viviam centenas de anos. Mesmo entre esses indivíduos de vida longa, a vida de Enoque foi extraordinária. Aos 65 anos, ele se tornou pai de Matusalém, mas sua verdadeira jornada de fé começou a partir desse ponto e seguiu por 365 anos. Sua fé não era casual ou distante, era ativa, viva e profundamente agradável a Deus. Enoque viveu em completa harmonia com a vontade de Deus, uma vida de confiança e obediência inabaláveis. A brevidade do relato de Enoque em Gênesis gerou muita especulação e elaboração em outros textos antigos. O livro de Enoque, uma obra religiosa judaica antiga, expande sua história, retratando-o como um escriba de justiça e um mediador entre Deus e a humanidade.
Ele fala de encontros de Enoque com seres divinos e suas viagens por reinos celestiais. Essas experiências revelam a estatura espiritual excepcional de Enoque e os mistérios divinos aos quais ele teve acesso. Ele é descrito como alguém que viu visões do futuro, viajou por diferentes céus e recebeu conhecimento sobre o plano de Deus para a humanidade. Judas 1:14-15 faz referência a Enoque como um profeta que falou sobre um futuro dia, quando o Senhor retornaria com incontáveis santos para trazer julgamento sobre o mundo pecador. Suas palavras são tanto um aviso quanto uma promessa, denunciando o pecado e apontando para a esperança dos fiéis. Esse papel profético destaca ainda mais a importância de Enoque como um homem de profunda visão espiritual e coragem. A frase "Deus o tomou" não é uma metáfora quando se trata de Enoque. Hebreus 11:5-6 enfatiza essa verdade. Pela fé, Enoque foi levado para não experimentar a morte e não foi encontrado, porque Deus o levou. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que agradava a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa os que o buscam com diligência. A transformação de Enoque no céu foi um ato sem paralelo de favor divino, uma recompensa por sua fé e obediência. Lucas inclui Enoque na genealogia de Jesus em Lucas 3:37, traçando sua linhagem até Adão. Essa conexão sublinha o papel de Enoque no plano maior de Deus para a redenção. Seu bisneto, Noé, mais tarde seguiria seu exemplo de fé e justiça, escolhendo obedecer a Deus em um mundo cheio de maldade. Através de Noé, as sementes da fé plantadas por Enoque deram frutos, garantindo a sobrevivência da humanidade e a continuidade das promessas de Deus. A vida e o legado de Enoque são um testemunho das recompensas de andar de perto com Deus. Ele não apenas andava com Deus de maneira física. Sua fé definia cada passo que ele dava. Sua história nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas e a considerar a profundidade de nosso relacionamento com Deus. Enoque nos mostra que é possível viver uma vida que agrada a Deus, mesmo em um mundo cheio de pecado e distrações. Imagine viver em tão estreita comunhão com Deus que Ele decide te levar diretamente para o céu, sem que você experimente a morte. Essa é a natureza extraordinária da história de Enoque. Sua fé inabalável e devoção lhe garantiram um lugar sem precedentes na história bíblica. Um homem que nunca conheceu a morte, mas foi levado diretamente à presença de Deus. A história de Enoque não é apenas sobre sua fuga da morte, mas sobre o tipo de vida que levou a um evento tão extraordinário. Sua jornada nos inspira a buscar uma conexão mais profunda e significativa com Deus, uma que transforme nossas vidas e inspire aqueles ao nosso redor. Andando com Deus, como Enoque fez, também podemos viver vidas de propósito, fé e favor divino. Número 2. Elias foi um profeta de Israel durante um período de grande declínio moral e espiritual. O rei Acabe, um dos monarcas mais corruptos de Israel, e sua esposa, a rainha Jezabel, levaram a nação à idolatria, abandonando o Deus de Israel. A devoção de Jezabel ao deus pagão Baal levou muitos israelitas a se desviarem e toda a nação se afastou da sua fé. Neste tempo sombrio, Elias, um homem justo de Deus, foi chamado para confrontar ousadamente a maldade de Israel. Ele proclamou ao rei Acabe que não haveria chuva nem orvalho na terra, a não ser que ele ordenasse como um julgamento divino pelo pecado de idolatria e injustiça da nação. Por 3 anos e meio, os céus foram fechados e uma seca severa assolou a terra. Durante esse tempo, Deus proveu para Elias de maneiras miraculosas. Ele se escondeu perto de um ribeiro, onde corvos lhe traziam comida, e quando o ribeiro secou, Deus o levou à cidade de Sarepta,
onde encontrou uma viúva preparando-se para morrer de fome com seu filho. Confiando na provisão de Deus, Elias pediu que ela assasse um pão para ele primeiro, assegurando-lhe que a farinha e o óleo nunca acabariam. Ela obedeceu e seus suprimentos permaneceram inesgotáveis durante a seca. A fé de Elias foi ainda mais testada quando ele confrontou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele desafiou-os a provar quem era o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamaram ao seu Deus, mas nada aconteceu. Então, Elias reconstruiu o altar do Senhor, molhou seu sacrifício com água e orou a Deus. Fogo desceu do céu, consumindo o sacrifício, o altar e até a água, mostrando que somente o Senhor é Deus. Após essa vitória, Elias anunciou o fim da seca. Ele orou fervorosamente, e logo uma pequena nuvem apareceu, sinalizando a chuva. Deus enviou uma grande tempestade, trazendo alívio à terra. Apesar desses milagres poderosos, Elias enfrentou grande oposição. A rainha Jezabel procurou tirar sua vida, forçando-o a fugir para o deserto. Exausto, ele orou pela morte, mas Deus enviou um anjo para providenciar comida e água, restaurando suas forças. Elias então viajou até o Monte Horebe, onde teve um encontro profundo com Deus em um sussurro suave. Deus falou com Elias, renovando seu propósito e lhe dando instruções para o futuro. O tempo de Elias na terra estava chegando ao fim, e Deus revelou isso a ele. Elias passou seu manto profético a Eliseu, um jovem escolhido por Deus para sucedê-lo. Os dois viajaram juntos, eventualmente chegando ao Rio Jordão, onde Elias golpeou as águas com seu manto, dividindo o rio para que pudessem atravessar em terra seca. Enquanto caminhavam, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo apareceu, e Elias foi levado ao céu em um redemoinho. Eliseu, testemunhando esse evento miraculoso, pegou o manto de Elias e retornou ao rio, dividindo as águas mais uma vez, demonstrando que o Espírito de Deus agora passava para ele. A partida de Elias foi um poderoso sinal da obra contínua de Deus em Israel. Embora Elias não tenha experimentado a morte no sentido tradicional, seu legado de fé, obediência e coragem diante do mal continuou a inspirar gerações. Sua história marcou um momento crucial na história de Israel e pavimentou o caminho para o ministério de Eliseu. Número 3. Melquisedeque. Melquisedeque aparece pela primeira vez em Gênesis 14, durante uma época de guerra entre antigas cidades-estado em Canaã e Mesopotâmia. O sobrinho de Abraão, Ló, e sua família foram capturados durante esses conflitos. Quando Abraão soube disso, ele levou 318 de seus servos treinados e perseguiu os capturadores, resgatando com sucesso Ló e sua família. Após a vitória de Abraão, Melquisedeque aparece subitamente na narrativa. Gênesis 14, 18, 20 registra que Melquisedeque, descrito como o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos nas suas mãos. Em resposta, Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo o que tinha. O título de rei de Salém liga Melquisedeque à cidade que mais tarde seria chamada Jerusalém. A palavra Salém significa paz em hebraico, tornando Melquisedeque o rei da paz. Seu nome também significa rei de justiça, enfatizando ainda mais seu papel único. A história de Melquisedeque é novamente mencionada no Salmo 110, 4, onde Davi, falando profeticamente sobre o Messias, diz: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este versículo conecta o sacerdócio de Melquisedeque ao de Jesus Cristo, que é descrito como o sacerdote eterno no Novo Testamento. Em Hebreus 6, 19, 20 e Hebreus 7,
O autor explica que Jesus, após sua ressurreição, ocupa a posição de sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ao contrário do sacerdócio levítico, que era temporário e baseado em linhagem, o sacerdócio de Melquisedeque, e portanto o sacerdócio, que era temporário e baseado na linhagem, o sacerdócio de Melquisedeque, e assim o sacerdócio de Jesus, é eterno e baseado na autoridade divina. Um dos aspectos mais enigmáticos de Melquisedeque é a ausência de genealogia. Hebreus 7:3 afirma que Melquisedeque não tinha pai, nem mãe, nem registro de seus antepassados. Ele nunca nasceu e nunca morreu, mas sua vida é semelhante à do Filho de Deus, um sacerdote para sempre. Isso levou alguns a acreditar que Melquisedeque não era um ser humano comum. Alguns estudiosos sugerem que ele foi uma figura histórica, um rei sacerdote real, cuja história foi preservada para ensinar sobre o sacerdócio eterno. Outros acreditam que ele pode ter sido uma cristofania, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Argumentam que suas qualidades eternas, seu papel como Rei da Paz e da Justiça e sua falta de genealogia indicam uma natureza divina. No entanto, outros interpretam Hebreus 7:3 de forma figurativa, sugerindo que Melquisedeque é apenas um tipo ou símbolo de Cristo, em vez de Cristo em si. Eles observam que, embora Melquisedeque apareça de forma abrupta e misteriosa em Gênesis, o texto não afirma explicitamente que ele é divino. Independentemente de sua identidade exata, Melquisedeque serve como um poderoso símbolo do sacerdócio eterno de Cristo e da natureza imutável da aliança de Deus com seu povo. Sua história nos convida a refletir sobre a natureza do sacerdócio e da realeza. Diferente dos sacerdotes levíticos, cuja autoridade vinha da linhagem, o sacerdócio de Melquisedeque era baseado em seu relacionamento com Deus e em sua autoridade espiritual. Essa distinção é essencial para compreender o papel de Jesus como nosso sumo sacerdote eterno. Jesus, assim como Melquisedeque, não é sacerdote por descendência humana, mas por sua natureza divina. Ele oferece intercessão e mediação eternas entre Deus e a humanidade, tornando-se o cumprimento máximo do sacerdócio de Melquisedeque. Ao concluirmos, façamos esta oração. Pai Celestial, ficamos maravilhados com o teu poder e graça, como demonstrado nas vidas de Enoque, Melquisedeque e Elias, homens que caminharam tão intimamente contigo que nunca enfrentaram a morte como a conhecemos. Senhor, ensina-nos a viver com fé como Enoque, buscando a justiça e agradando-te em tudo o que fazemos. Ajuda-nos a te buscar de todo o coração, assim como Melquisedeque representou o teu sacerdócio eterno. E como Elias, que possamos ter coragem inabalável e confiança em teus planos, sabendo que sempre estarás conosco. Aproxima-nos mais de ti a cada dia, para que nossas vidas reflitam tua glória. Que nossa fé e devoção nos levem à tua presença, agora e para sempre. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta mensagem te abençoou e inspirou, não guarde isso para si. Curta, compartilhe e comente abaixo para que outros também sejam encorajados. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para nunca perder uma oportunidade de crescer mais na fé. Juntos, vamos espalhar a luz da palavra de Deus pelo mundo.